Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar esse vídeo por várias razões. Primeiro que eu estava sentindo falta de falar com vocês. Outra para agradecer todos vocês que acompanharam os vídeos de viagem. Nossa, cada comentário, que delícia, né? Essa troca que a gente tem por aqui. Eu não pensei que fosse fazer todo esse sucesso, né? Assim, entre nós, porque é uma viagem, como eu falei anteriormente na apresentação dos vídeos, que foi uma viagem de um ano atrás e que tinham somente filmes familiares mesmo. Eu nem tinha canal do YouTube, então eu fazia para mim mesmo, para os meus filhos quando crescerem, verem tudo aquilo. E hoje eu poder dividir isso com vocês, nossa, é como se tirasse daquela caixinha que a gente guarda tudo e pudesse dividir com todo o resto do mundo, né? Muito boa essa sensação. E conhecer mais pessoas, eh, receber críticas construtivas ou observações, ou mesmo sugestões, né? Bom, foi demais. Eu não quero nominar nenhum de vocês em particular, porque são muitas pessoas, então a gente não quer machucar uma ou outra, né? Mas cada um de vocês, eu quero que vocês saibam que vocês sabem que com cada um de vocês eu tenho um carinho muito, muito especial, tá bom? E acrescentando, eu gostaria de comunicar para quem ainda não sabe que eu tenho um blog, que aliás o canal do YouTube nasceu depois do blog Mix pelo Mundo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde essa viagem que eu fiz, eu escrevi o texto com fotos e tudo muito detalhado da viagem. Lá tem links dos hotéis, dos locais que a gente comeu, tem muitos pontos de vista que eu tive durante a viagem. Então, se você tiver curiosidade de ver também mais detalhes sobre a viagem que a gente fez de carro pela Europa, dá um pulinho lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Bom, o assunto também que me trouxe aqui hoje é algo que muita gente me manda e-mail perguntando, e que na verdade eu não sou nenhuma profissional nisso e não achava assim que pudesse dar algum tipo de conselho, mas por que não a minha experiência para quem está interessado? É sobre como eu aprendi a língua italiana, tá? Então vamos lá comigo se você tiver interesse. Eu marquei 9 pontos, 9 itens que me ajudaram a conhecer mais a língua italiana durante esses anos de aprendizagem. Eu sempre digo que a gente está sempre aprendendo. Eu acredito que, apesar de saber muito bem o italiano, ainda me falta muitas coisas, principalmente o acento, que eu acredito que eu ainda não tenha o acento. Eu consigo, é curioso isso, eu consigo sentir o acento de todas as regiões da Itália, menos de Mantova. Eu me acostumei tanto aqui em Mantova que eu não consigo imitá-los, né? Porque vem naturalmente. Eu já não escuto mais diferença. Para mim, eles falam italiano que nem a gente fala português. Então, eu acredito que me falte acento, apesar de quem é brasileiro falar que eu tenho acento, eu não acho. Eu sou muito crítica comigo mesma, eu adoro aprender a língua italiana, então por isso que eu me interesso muito e continuo sempre buscando, me informando sobre isso. Bom, vamos parar de falar só de mim, de mim, de mim. Eu vou então começar com o primeiro item que eu acredito que seja fundamental, tá? Eu anotei aqui para não esquecer nenhum deles. Uma das coisas que alguns podem falar, nossa, mas que antipatia, mas que eu acredito que seja fundamental quando você chegar no país que você escolheu aprender a língua, né? Então, no meu caso, a Itália. Frequentar muito mais italianos do que brasileiros. Não é não frequentar, né? Mas sair mais com os italianos do que com brasileiros. Só uma razão, nada contra um brasileiro.
É porque quanto mais você tiver contato direto com pessoas do país, melhor vai ser para você para aprender a língua. Tá? Isso é claro, é óbvio. Se eu me fechar um círculo só de brasileiros, tudo fica muito cômodo. É como se eu criasse um mini Brasil dentro da Itália, né? E vou acabar me acomodando, vai acabar ficando mais complicado, dá tudo de mim para aprender a língua. Assim como desde quando o Lorenzo entende português, porque ele ainda não fala, arrisca alguma coisinha, mas não fala. Mas desde quando ele entende tudo, porque aquele ali entende tudo, viu? Eu comecei a ficar mais acomodada, eu sei que eu posso falar em português com ele, então eu acredito que o meu italiano aqui em casa também deu uma baixada, porque eu quero que as crianças aprendam português. Então você vê como isso tem sim influência. Então essa é a primeira dica, tá? A minha história com a língua italiana começou aos 15 anos. Para quem me segue em alguns vídeos, talvez eu já tenha mencionado, se não, vocês ficam sabendo agora. Com 15 anos eu comecei a minha paixão pela Itália e fui atrás da língua italiana, comecei um curso, saí do curso, minha mãe comprava livros que vendia no jornaleiro, eram livros com fita cassete, né? Hoje em dia tem CDs. E eu ficava horas no quarto estudando. Eu lembro que foram uns 20, 25 livros, todo mês ou a cada 2 meses, eu não lembro, com exercício. Eu fiz todos, eu completei todos sozinha, sem base, assim, uma ideia vaga do italiano. Comecei um curso que eu não gostei, saí, novamente entrei, era um outro professor, me elogiava, falava que eu tinha facilidade para línguas, isso estimula. Continuei, mas não gostava do método. Sabe aquele método muito escola, né? Ainda mais no meu tempo, acho que os professores eram mais didáticos. Não sei, gente, me corrija se eu estiver errada. Acredito que hoje em dia a linguagem do professor seja mais próxima aos jovens. E achava aquilo tudo muito rígido, muito livrinho, muito dicionário, livro. E até que eu fui para o consulado italiano da minha cidade, em Santos, e conheci a minha amadíssima professora de italiano, Maria Isabel. Não sei se um dia ela vai ver esse vídeo, Maria Isabel, bacione. E ela é italiana, que mora há anos no Brasil, mas tem o sotaque, né? Então, isso ajudou muito. A aula dela era maravilhosa, tinham adultos, né? Não eram só jovens, isso também mexia bastante. A gente saía para comer pizza e tinha que falar em italiano. O que mais que eu me recordo? Ela perguntava o que a gente tinha feito no final de semana, então eu tinha que vir de casa pensando sobre aquilo. Então eu acredito que esse método também de ensino ajudou muito, muito, muito mesmo, tá? Então eu acredito que a escola que você escolher e o método que o professor usar vai influenciar sim o aprendizado da língua. Quanto ao item número 1 de não frequentar os brasileiros, é claro que não é nada contra o brasileiro, mas sempre para aprender mais a língua italiana, estando em contato com italianos. Obviamente que quando você tiver menos brasileiros ao teu lado, a saudade será muito maior ainda do teu país. Mas isso vai passar, né? A gente acaba se acostumando e criando novos laços, novos amigos também do país que a gente mora, tá? Não tenham medo disso. O item número 3, assistam muita televisão, escutam muita rádio quando chegarem no país que vocês costumem de escutar, de tanto que você escuta, mesmo que aqui no início seja difícil, complicado, no nosso rádio, então eles falam super rápido. Quando eu penso hoje em dia, assim, que eu queria tentar seguir uma notícia no rádio, era uma coisa nossa. Hoje é como se eu estivesse falando com um brasileiro. Então, calma que vai acontecer. Mas o importante é porque você se acostuma com as mesmas palavras. E você vai ver ela aqui hoje, ela vai ver à tarde, aí
você vê no outro dia de novo e o programa tem aquele nome, aí você não sabe o título qual é, vai no dicionário, pergunta para algum italiano o que quer dizer, mas procure sim escutar muita televisão e rádio, que isso ajuda bastante. O quarto item que me ajudou muito, e era uma paixão, tá, gente? Eu não fazia isso por obrigação, mas sim por amor à língua mesmo. O primeiro contato que eu tive com um artista italiano foi quando eu ganhei o CD da Laura Pausini, que todo mundo conhece, que está aí no Brasil. Agora esse mês esteve ou está ainda em São Paulo. Eu traduzia o CD dela todinho. Eu tinha o livrinho, né, do CD com o texto da música, e eu ia e voltava, escutava, ia, voltava. Então, voltava, play, voltava, anotava a palavra, tentava ver depois se eu conseguia fazer o texto igualzinho e ainda traduzia. Ou seja, era um trabalho, às vezes eu deixava de ir numa piscina de clube para fazer isso em casa. A louca, né? Mas era apaixonada pela língua. Quem tem essa paixão pela Itália, pela língua, vai compreender isso. E, naturalmente, isso ajuda muito a aumentar o vocabulário da língua que a gente quer aprender, tá? Outra dica, vamos ver. Uma outra dica nos dias de hoje é não traduzir textos de site na internet. Se você entrar num blog, alguma coisa que seja da língua estrangeira, é fácil, né? Hoje em dia a gente coloca lá traduzir, pim, mesmo que venha traduzido meio errado, a gente entende. Tenta não traduzir, se você tiver já uma noção e tal, tenta ler a língua e falar alto também, saber o abecedário, a pronúncia, porque tudo isso vai dar um up, né, no modo como você vai aprender a língua, com certeza vai ajudar. Outra dica para quem gosta, né, porque nem todo mundo gosta, ler livros. Eu não sou tão chegada em livros, mas quando o assunto me interessa, eu compro aqui na Itália e leio e vejo a diferença nossa, que palavra é? É aquela, sabe, palavras que são mais difíceis de você escutar diariamente, mas que de tanto em tanto você escuta em noticiário, inclusive noticiário normalmente é difícil de você acompanhar porque eles falam bem rápido. Ler livros, jornais, revistas, ler ajuda bastante a aumentar o vocabulário da língua local, tá? Nem precisa falar dedicação, tá? Dedicar mesmo o teu tempo, não obrigação, porque a obrigação a gente fica de saco cheio, né? E abandona. Não, dedicação. Você gosta, você quer, você tem um objetivo. Último item, que eu já perdi as contas, me desculpem, mas eu fui falando e enrolando. Último item. Experiência no próprio país, claro, né? A melhor coisa é a experiência no próprio país. Hoje o meu inglês está bem enferrujado, mas eu tenho certeza que se eu pegasse um avião, descesse na Inglaterra ou nos Estados Unidos, onde fale inglês, ou até mesmo quando a gente viaja e tivesse que ficar lá por semanas, num lugar que só fale língua inglês, ou que a gente precise falar inglês, tenho certeza que o inglês vai voltando. Porque nada como precisar ter necessidade de falar aquele idioma, né? E escutando, claro que não vai ficar dentro de casa, né? Se a gente ficar dentro de casa, não vai aprender nada, vai aprender a teoria, mas a prática é bem importante. Então, se tiver exercícios, sabe esses cursos online que passa até pela televisão ou na internet, se você não tem condição de hoje entrar em um curso por causa do custo, vai na internet, existem alguns cursos que são gratuitos, existem pessoas como a Ana Paula, do canal Impara e Portuguesa, que dedicam um tempo na semana para fazer vídeos ensinando ensinando a língua estrangeira. Então, dedique um pouco do seu tempo, ou pegue músicas, compre um dicionário, né? O dicionário é já alguma coisa a mais. E quando puder, claro,
com acompanhamento de um professor do teu lado, que isso é melhor ainda, porque vai ter um grupo de pessoas, vai poder ter discussões, conversas, bate-papo, tá bom? Essas são as minhas dicas. Vocês veem como é a vida, né? Essa paixão toda pela língua, vindo morar aqui, no final me abriu um campo de trabalho, um trabalho freelancer, porque não é sempre que me aparece, mas hoje eu faço tradução e interpretação, que isso para mim hoje é um desafio, eu adoro fazer esse trabalho e é experiência, né? Eu tô aqui já há tantos anos, e isso com certeza ajuda também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aos inscritos de antes, de agora, os que estão chegando, pelo apoio de vocês, pela participação, né? Porque senão não tem sentido. Parece meio piegas, né? Porque quase sempre a gente escuta isso nos vídeos, mas é verdade, gente. Quem grava aqui desse lado, vocês não têm ideia de como é maravilhoso ter essa interação entre nós, porque senão não tem mesmo sentido, né? Se vocês tiverem curiosidades ou dicas, sugestão de vídeo, deixa aí embaixo para mim que eu vou adorar estar indo atrás para ajudar vocês, tá? Muito obrigada por todo o carinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!